Você já contratou um vendedor achando que tinha encontrado um craque e 3 meses depois percebeu que tinha comprado uma promessa, na verdade? Bom, esse vídeo vai economizar muito dinheiro para você que precisa contratar vendedor. A gente vai começar com um dado muito importante. Só para você ter uma ideia, contratar errado um vendedor, em média, custa de 6 a 9 salários desse profissional. Isso envolve rescisão, tempo de gestor, desgaste do time, principalmente venda que deixou de acontecer. E mesmo assim, a maioria das empresas continua errando pelo mesmo motivo, né? Acabam contratando no discurso, no currículo e não no comportamento, mas manda embora pro comportamento. Eu sou o Thiago Conce, sou treinador de vendas número 1 do Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar como contratar do jeito certo, diminuir a possibilidade de você errar na contratação, de forma bem prática e que pouca gente usa. E fica até o final, porque eu vou te dar um conselho muito importante e poderoso para sua gestão comercial e é sério, tá? É de mudar da água pro vinho em 2 dias, mas eu vou falar isso no final. Mas antes, uma coisa muito rápida. Clica em 2 botões super importantes, no like, de inscrever e aqui embaixo, tá? Para não perder os próximos conteúdos que vão transformar o seu jeito de liderar. Eu te garanto que vale a pena e que aqui você aprende como transformar as suas vendas de verdade de forma muito prática de quem tá na linha de frente executando todo dia. Vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender é que não existe vendedor bom ou vendedor ruim, né, na sua essência. Existe o vendedor certo ou errado pro teu contexto, pro segmento. Antes de olhar o currículo, você precisa saber exatamente o que essa pessoa vai fazer todos os dias. Quer dizer, qual que é a rotina dela? Porque o que atrapalha, o que faz a pessoa ficar ou não é a rotina. Então, ela vai prospectar, ela vai ligar para lead inbound, ela vai negociar preço, ela vai ter que lidar muito com rejeição constante, ela vai ter que ligar para cliente de forma fria, porque isso define o perfil comportamental que você vai procurar. Lembra, a gente contrata pelo currículo, mas manda embora pelo comportamento. Então, vamos contratar pelo comportamento. Só que agora a gente vai para a parte prática que quase ninguém faz direito. Quando você pega um currículo, por exemplo, a primeira coisa que você precisa analisar não é onde a pessoa trabalhou especificamente, mas, na verdade, quanto tempo ela ficou em cada empresa. Se você vê, por exemplo, que ela pingou de vários empregos, 4, 5 meses somente em cada emprego, isso é um sinal de alerta grande, tá? Não significa que o candidato é ruim, mas ele significa que você vai precisar validar algumas coisas e investigar melhor, porque pode ser ou dificuldade de adaptação, baixa resiliência, ou a expectativa está desalinhada, ou até mesmo o vendedor mentir na hora da entrevista. E é exatamente por isso que ligar para os últimos empregadores é fundamental, uma coisa que é antiga, mas tem gente deixando de fazer. Muita gente pula essa etapa por preguiça ou por receio. Só que deixa eu ser bem direto contigo aqui. Uma ligação de 10 minutinhos, 5 minutos, pode evitar meses de dor de cabeça para você. Quando você liga para o antigo gestor desse vendedor, desse candidato, você não está buscando fofoca, você está buscando padrão de comportamento. E você pode fazer algumas perguntas bem simples que vão resolver. Anota aí, ó. Quando você ligar, você vai falar: olha, se você pudesse definir esse vendedor numa palavra ou numa frase, qual que seria? É uma outra pergunta que eu gosto de fazer é: você contrataria essa pessoa de novo? Essas 2 perguntas dizem mais do que qualquer entrevista que você pode fazer, tá bom? Agora a gente vai para a parte da entrevista comportamental, que é onde você separa o que é discurso dele do que é verdade. Quer dizer, aquilo que ele fala do que é de verdade o modelo de comportamento dele. Uma pergunta poderosa que eu gosto de fazer é: o que seu último gerente falaria de você se eu estivesse na frente dele? Por que essa pergunta funciona? Porque ela força o candidato a sair do personagem. O vendedor, ele se vende muito bem, né? Então ele precisa se enxergar pelo olhar de outra pessoa. Aqui você vai avaliar autoconsciência e se ele tem maturidade profissional para falar dos defeitos dele também. Se a resposta for genérica demais, tipo assim, ó: eu sou dedicado, esforçado, meu amigo, cuidado. Pessoas maduras, eles reconhecem pontos fortes e fracos também que ele tem. Todo mundo tem, eu tenho, você também tem. Outra pergunta que eu gosto de fazer muito: qual é hoje o principal desafio que você precisa melhorar como vendedor? Essa pergunta tem um objetivo muito claro. Ela avalia se o candidato tem mentalidade de crescimento ou se ele vive na defensiva, quer dizer, ele não consegue nem enxergar aquilo que ele precisa melhorar. Quem responde, por exemplo, não sei, ou pode falar, acho que não tem nenhum grande ponto para melhorar. Isso é muito comum, tá? Tá mostrando que ele tem baixa capacidade de evolução. Lembre-se, vendedor bom, ele sabe onde ele precisa melhorar. Isso chama-se bom senso e isso é importante para vendas. Outra pergunta que traz muita clareza que eu gosto de fazer: quando você não bate meta, o que você costuma fazer? O que acontece com você? Aqui você vai avaliar a responsabilidade dele. Se a culpa é sempre do lead, do preço, do marketing, da empresa, do mercado, O problema não é externo, o problema é interno, é com ele. Lembre-se, a gente não terceiriza a culpa. Profissionais de alto índice não terceirizam baixo resultado. E depois disso vem uma parte obrigatória, que é uma simulação de venda simples, tá? Nada muito eficiente. Venda não é teoria, é execução, principalmente sob pressão. Então você pode pedir algo simples. Olha, me vende esse produto em 2 minutos, ou como que você apresentaria o seu produto, ou como você começaria uma conversa de vendas. Você pode interromper ele, pode fazer uma objeção para ver como ele sai, mas o que você quer ver aqui? Você está
está avaliando não é a técnica, porque ele obviamente ele vai aprender ainda na sua empresa, vai aprender sobre o produto. Você está avaliando aqui escuta, organização de pensamento, como que ele lida diante de pressão. E agora tem um ponto extremamente importante também, que a contratação ela não termina, obviamente, na assinatura do contrato. Beleza, validou essa pessoa, não é ali que termina. Mesmo contratando bem, se você não tiver o que a gente chama de onboarding estruturado, a chance de erro continua alta. Muitos vendedores bons, eles fracassam porque eles entram na empresa sem direção. Eles são bons, mas está sem processo e está sem expectativa clara de onde ele tem que fazer e como. Mas isso é um assunto tão importante que ele merece um outro vídeo só sobre isso, tá? No próximo vídeo eu prometo que eu vou te mostrar como fazer um onboard comercial que vai fazer o vendedor produzir muito mais rápido e com muito menos desgaste. Porque contratar bem é essencial, mas fazer o vendedor performar começa logo no primeiro dia, quando ele entra na sua empresa. E lembra que eu te falei no início do meu vídeo, né, que eu daria um conselho para você? Se você quer aprender isso de forma muito mais profunda, com método, com passo a passo, acompanhado comigo ao vivo, é só você participar da nossa imersão Sales Strategy, né, que é dentro do Sales Club em São Paulo. Todo mês, donos de empresa se reúnem lá, você vai conseguir fazer um grande networking com outros empresários e vão ser 2 dias comigo e com os meus sócios, e a gente vai ajudar você a estruturar a engenharia do seu departamento comercial, criar previsibilidade e, obviamente, escalar as vendas com processo. Clica aqui embaixo ou escaneia o QR Code na tela e garanta a sua vaga, que de verdade transforma a sua empresa e os seus negócios, beleza? E aí, curtiu o vídeo? Pode aplicar que funciona, tá? E agora eu tenho uma outra pergunta. Você sabe fazer reuniões diárias? Você sabe como ficar perdendo tempo com reunião que não evolui equipes comerciais e não vende mais? Então assiste esse vídeo, eu vou te mostrar como fazer reuniões diárias que de verdade transforma tudo isso em vendas.